Muito bem, chegamos ao vídeo de número 3 e vamos falar hoje do propósito número 2. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo desta série, Juventude com Propósitos, eu vou deixar no link o primeiro vídeo e o vídeo de número 2 para que você possa acompanhar toda essa série de vídeos com a gente. Hoje nós vamos falar então do propósito de vida número 2. Você está aqui nesta terra porque foi criado para fazer parte da família de Deus. Deus não precisava, mas Ele quis criar uma família. E Ele te fez com este objetivo, de ter a família dele. Nós vamos descobrir as características, como que funciona fazer parte da família de Deus. E eu já quero deixar um versículo para você. Está em 1 João, capítulo 3 e o versículo 1. Vejam só como é grande o amor de Deus que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, já podemos perceber que a própria Bíblia nos diz que somos filhos de Deus. Mas, será que todo mundo é filho de Deus? Na verdade, não. Para fazer parte da família de Deus, é necessário nascer de novo. Assim como Jesus encontrou o Nicodemos e explicou para ele, para entrar na família de Deus era preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Para que uma pessoa se torne filho de Deus, ela precisa aceitar a proposta de Jesus. Aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. E a partir deste momento, ela entra para a família de Deus. E aí existe um processo que é natural de todo aquele que entra para a família de Deus, que é demonstrar publicamente que agora sim ele faz parte. E aí entra nessa segunda pergunta, que é o batismo. O batismo, ele não é necessário para a salvação, mas ele é um passo fundamental e lógico de quem aceita Jesus. Porque qual motivo a pessoa teria para aceitar a proposta de Jesus e não querer se batizar, não querer publicamente demonstrar isso? Então o batismo é como uma aliança no casamento. É a demonstração de que você de fato faz parte da família de Deus. Publicamente você demonstra isso. Este é o propósito número 1 do batismo. E por isso que Jesus deixou claro isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, uma vez que nós agora estamos na família de Deus, como que nós podemos tratar os outros crentes como membros da nossa família? Bom, o amor é fundamental. E viver na família de Deus consiste em amar. Mas nós precisamos entender o que é o amor de verdade. Porque em português só tem apenas a palavra amor. Então você pode muitas vezes ouvir: eu amo chocolate, eu amo a minha mãe, eu amo os meus irmãos. Mas o que Deus quer quando Ele diz que precisamos amar os outros, amar a Ele sobre todas as coisas e aos outros como a nós mesmos? Uma das características fundamentais do amor é o tempo. E aquilo que você mais investe o seu tempo, o local, a coisa, aquilo que você mais entrega o seu tempo, para aquilo que você mais entrega o seu tempo, é o que é mais importante para você. Então a importância das coisas, elas pode ser medida pela quantidade de tempo que nós estamos dispostos a investir. E aí a gente começa a entender então essa dinâmica e fica claro agora qual é o papel da igreja. É um local para pertencer, um lugar ao qual pertencer. Em Efésios 2, do 19 até o 21, a gente pode perceber isso quando diz: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se
um santuário santo no Senhor. Então a igreja é o melhor lugar para você poder expressar o amor, não só a Deus, mas às outras pessoas. E o apóstolo João vai dizer que é impossível você dizer que ama a Deus e não ama os seus irmãos. Então a igreja nos dá essa oportunidade, porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas servindo a um Deus perfeito. E é isso que a gente vai perceber a cada detalhe, que a vida cristã é mais do que um compromisso com Jesus. E ela inclui um compromisso com os outros cristãos. E aí, dentro da igreja, nós vamos passar por momentos em que é preciso não só apenas confiar, mas também perdoar. E é importante a gente perceber a diferença disso. Muitas vezes nós não entendemos exatamente o perdão e queremos tratar o perdão como algo a restabelecimento de relacionamentos. Mas muitas vezes não é necessário isso. O perdão, ele apaga aquela mancha do passado. Você esquece do que aconteceu, não de tirar da sua mente, mas de não dar tanta importância para aquilo que aconteceu. E você segue em frente. Você olha para frente, você olha para um novo alvo, e você não fica preso às coisas do passado. E muitas vezes envolve confiança, ou a melhor, a perca da confiança. Então, se alguém fez algo contra ti e aí nesse momento você perde a confiança, a confiança precisa ser restabelecida de acordo com o tempo. A pessoa que te feriu, a pessoa que fez algo contra ti, ela precisa merecer novamente a confiança. Mas o perdão, ele precisa ser algo liberado de forma muitas vezes automática, no sentido de que você precisa perdoar a pessoa, porque a Bíblia diz que quando nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então esse é um dilema da vida cristã. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizer, eu não perdoo fulano. Mas o perdão, ele é extremamente necessário para que nós possamos ter uma verdadeira comunhão. Porque, além disso, nós temos outros valores a serem desenvolvidos dentro da igreja. Podemos comparar isso com a família. Por exemplo, autenticidade. É quando nós partilhamos os nossos verdadeiros sentimentos. Ou ainda reciprocidade, onde nós incentivaremos uns aos outros. Compaixão, nós apoiamos uns aos outros. Misericórdia, perdoamos uns aos outros. A sinceridade, onde nós falaremos a verdade com amor. E aqui é um detalhe importante, eu chamo a tua atenção. Existem pessoas que dizem, eu sou assim, eu sou sincero. Mas machuca muitas vezes com as palavras. Então nós precisamos estabelecer sim a verdade, mas que ela precisa ser dita de forma amorosa. Humildade fundamental, porque nós precisamos admitir as nossas fraquezas. Cortesia, respeitar as nossas diferenças. Nem todas as pessoas pensam da mesma forma. Então nós precisamos estabelecer isso como um valor para a nossa igreja, para a nossa família. Sigilo, muito importante. Então não devemos espalhar boatos sobre a vida dos outros. Constância, faremos do grupo uma prioridade. Se não há uma constância, você não consegue criar relacionamentos. E mais uma vez eu te pergunto, como que nós podemos ajudar a criar essas características de uma verdadeira comunhão no nosso grupo, na nossa igreja? O que nós podemos fazer? Às vezes ficamos esperando do pastor, esperando do dirigente, mas Deus coloca essa responsabilidade também sobre cada um, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Não se esqueça disso. Eu quero trabalhar agora contigo 7 passos para restaurar um relacionamento. Vamos trabalhar na hipótese de que um relacionamento precisa ser restaurado. Quais os passos eu devo dar para restaurar um relacionamento? O primeiro passo é conversar com Deus antes de tudo. E muitas vezes você pode dizer para Deus o que você está sentindo, que você está com raiva, que você não merecia passar por isso. Então, derrame sobre Deus tudo aquilo que você está pensando.
Fale para Ele tudo aquilo que está na tua mente. E deixa Deus cuidar de você. Passo número 2. Tome a iniciativa. Muitos problemas de relacionamentos acontecem porque um fica esperando pelo outro. Quando ele falar comigo, aí eu falo com ele. Mas se você toma a iniciativa, a probabilidade desse problema ser resolvido é muito maior. Passo número 3. Quando você encontrar com essa pessoa, ouça mais. Use mais os ouvidos do que a boca. Pergunte como você pode ajudar a pessoa. Pergunte o que causou aquela situação. Esteja disposto a ouvir e não apenas falar. Passo número 4. Confesse a sua parte no conflito. Muitas vezes, o erro não foi totalmente nosso, mas se você olhar direito, no contexto geral, vai perceber que você também contribuiu para aquele problema. Então chegue confessando a tua parte. Chegue dizendo que você também estava errado. Isso com certeza vai facilitar o processo de reconciliação. Passo número 5. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Existem aspectos pessoais que nós não podemos mudar. E quando nós estamos focando na pessoa e não no problema, a chance de resolver essa situação é muito mais difícil. Então foque naquela situação que está causando, ou seja, no problema que está causando aquela situação. Assim a probabilidade de você conseguir resolver é muito maior. Passo número 6. Coopere tanto quanto possível. Esteja disposto a ceder. Esteja disposto a abrir mão de algumas coisas. Porque este é o segredo. Quando nós abrimos mão de coisas que às vezes nem é tão importante, estamos muito mais orgulhosos do que interessados em certos aspectos, em certos argumentos. Então coopere, faça a sua parte. E o passo número 7, dê ênfase à reconciliação e não à solução. Porque muitas vezes aquele problema não pode mais ser resolvido. É uma situação que não depende mais só de vocês dois. Não depende mais só desta situação que ocorreu. Mas o importante é que você se reconcilie com essa pessoa. E deixe que o relacionamento de vocês voltando ao normal, a solução vá aparecendo no processo. Então, para a gente já finalizar, 5 conselhos para ter relacionamentos melhores. Concentre no que temos em comum, não em nossas diferenças. Seja realista em suas expectativas. Muitas vezes queremos esperar algo demais. Esperamos algo demais. Esperamos que os nossos amigos atendam às nossas necessidades. Esperamos que os nossos pais atendam às nossas necessidades. Esperamos que os pastores da igreja atendam à nossa necessidade. Mas muitas vezes a nossa necessidade é suprida apenas por Deus. Número 3. Prefira incentivar a criticar. E esse é um desafio diário. Muitas vezes queremos só dizer o que está errado. E nunca olhamos para os pontos positivos, para o esforço que aquela pessoa está tendo. Olhamos sempre para a coisa errada que está acontecendo. E muitas vezes criticamos. Se nós fizéssemos diferente, se nós começássemos a incentivar as pessoas, qual o impacto dessa atitude teria não só no meio da igreja, mas na sociedade? Recuse a dar ouvidos a boatos sobre a vida dos outros. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Este é o propósito número 2. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. É um desafio diário, mas com certeza o teu futuro estará garantido quando você entrar para essa família. Que Deus te abençoe. Em breve teremos o próximo vídeo.